E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. A multidão se levantou unida contra eles, então os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior. Eles prendeu os pés no tronco. Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Oh, aleluia. E os outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Pedindo luz, saltou para dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Repita essa frase para o irmão que está do teu lado: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus colocou no meu coração esse texto enquanto eu vinha para este lugar. Eu digo que uma família me adotou aqui na Flórida, da igreja do pastor Joaquim, me chamam de filho. E eu glorifico a Deus que Deus coloca pessoas para cuidar da gente. Aleluia. Deixa carro para me andar. E enquanto estava vindo, Deus colocou esse texto ao meu coração, da história do grande apóstolo Paulo. Paulo nascera na cidade de Tarso, descendente da tribo de Benjamim. Ele vai receber o nome de Saulo, atribuindo o seu nome a Saul, primeiro rei de Israel, que também era da tribo de Benjamim. Ele cresce, é criado ali em Tarso. Quando ele vai se tornando já um rapaz, os seus pais enviam ele até a cidade de Jerusalém para ser instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, e ali ele vai estudar na lei farisaica, na lei de Moisés, e vai seguir, cumprir à risca tudo que está determinado. O que ele não sabia é que os judeus e grandes rabinos eram divididos em duas opiniões acerca desse Messias que haveria de vir. Uma parte acreditava que esse Messias que haveria de vir seria um rei triunfante. Outra parte acreditava que ele seria um grande sofredor. Quando ele está sendo instruído aos pés de Gamaliel, ele vai entender que no cenário já tem alguém dizendo que é o Filho de Deus. Não dizendo simplesmente por palavras, mas com sinais, prodígios e grandes maravilhas. É Jesus.
Jesus que diz que é o Filho de Deus, eles estão vendo tudo isso acontecer. Mas Jesus não está simplesmente verbalizando palavras. Aonde ele passa, o cego enxerga, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico anda. Aleluia. Porque ele não se manifesta só em palavras, mas em poder de Deus. É verdade. É por isso que depois, mais adiante, tanta sabedoria, Paulo vai dizer: a minha pregação não se consiste simplesmente em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim demonstração de espírito e de poder. Glória a Deus. Aleluia. Eles estão vendo tudo isso acontecer. Estão vendo Jesus formar discípulos também. Porque Jesus, onde passava, curava, mas o maior propósito da vida dele na terra não foi para curar, e sim salvar. E como Jesus sabe que seu ministério é um ministério de pouco tempo, poucos anos, ele vai discipular, vai ensinar, para que pessoas venham dar continuidade ao seu ministério sobre a face da terra. Discípulos que andam praticamente 24 horas por dia ao lado de Jesus. É 12 que ele chama, 3 tem mais afinidade, intimidade com ele. Treina, discipula, ensina, instrui. Paulo está acompanhando tudo isso no cenário. Ele vê que o número dos cristãos vai crescendo. Porque onde Jesus passa, pessoas querem estar com Jesus, porque é gostoso estar na presença dele. É verdade, aleluia. Jesus é preso. Jesus é condenado. Jesus é crucificado, cruza o Calvário, por amor a mim, por amor a você. Quando Jesus está sendo crucificado, o sangue dele verte na cruz. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Quando o sangue dele desce na cruz, ele nos compra com preço de sangue. Nos dá direito à salvação, à vida eterna. Eu vejo de longe esses estudiosos observando aquilo e dizendo: o falso Messias se calou. O falso profeta, aquele que dizia ser o Filho de Deus, se calou para sempre. Talvez eles começam a celebrar uma festa que vara pela madrugada dentro. Mas enquanto eles estão dizendo Jesus se calou, ei, Jesus já tinha levantado um exército forte e poderoso. Ei, aleluia. Ele mesmo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Os sinais seguirão ao que crê. Em meu nome falarão novas línguas. Imporão as mãos sobre os enfermos, curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará danos algum. O próprio Jesus já tinha instruído os seus discípulos. O evangelho que João escreve no capítulo de número 14, ele vai dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Glória E se eu for, todos vocês também podem ir para a casa do pai. Basta encontrar o caminho. Alguém pergunta: Senhor, qual é o caminho? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Aleluia. Todos vocês que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e até mesmo maiores, porque estou indo para a casa do pai. Louvado é o nome do Senhor. E agora vamos ficar sozinhos? Vocês não vão ficar sozinhos, porque quando eu chegar lá, eu mesmo rogarei ao Pai para que envie um outro Consolador, o Espírito Santo, para que possa estar convosco todos os dias. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Jesus sobe para o Pai, mas deixa o Espírito Santo, que ele vem sobre os discípulos. Estão reunidos, estão buscando, estão perseverando. Pentecoste se cumpre, todos são cheios da glória de Deus. Continuam pregando o evangelho, dizendo: Jesus cura, Jesus sara, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus dá salvação, leva para o céu. Eita. Paulo não está entendendo esse mistério. O falso profeta se calou, mas por que é que está se levantando aí tanta gente pregando dele, dizendo que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou? Paulo quer entender esse mistério. Ele corre para o Gamaliel e pergunta: Gamaliel, que negócio é esse? Gamaliel, cheio de sabedoria, diz: se essa obra vem de homens, ela vai acabar, ela perecerá,
Mas se essa obra é de Deus, o homem não pode. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Levanta sua mão. Louvado, Foi no ombro exaltado desse é o gente nome do boa que está do teu lado. Diga para ele: essa obra é de Deus. A Gileade é de Deus. O homem não para, o inferno não para, Satanás em seus demônios não para. Diga para ele: porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quantos acreditam que essa obra é de Deus? Abra a tua boca e libere uma palavra de adoração para ele. Aleluia! Aleluia! Mas mesmo assim, instruído por Gamaliel, o Paulo quer perseguir os cristãos. Ele reúne uma tropa, uma comitiva e começa a perseguir os cristãos. Os cristãos entendem que em Jerusalém eles não têm mais liberdade para difundir o evangelho e pregar acerca de Jesus. Mas eles se lembram das palavras de Jesus: não é só Jerusalém, é Judeia, Samaria e também os confins da terra. Já que não dá para pregar aqui em Jerusalém, eu vou descer para Damasco. Tem pessoas lá que precisam ouvir acerca desse Jesus maravilhoso também. Os cristãos vão a Damasco e estão pregando acerca de um Cristo maravilhoso, acerca desse Cristo que eu sirvo há 20 anos. É acerca dele que eles estão pregando. Mas de repente lá em Jerusalém, a notícia chega no ouvido de Paulo. Paulo fica revoltado, furioso. Ele reúne uma tropa, uma comitiva e diz: vamos descer até Damasco. Vamos prender os cristãos, trazerem cativos de volta para a cidade de Jerusalém. Vamos prender, açoitá-los, envergonhá-los em meio a uma praça pública. A distância de Jerusalém até lá era de 240 quilômetros. Hoje você pega um bom carro na estrada, rapidinho você chega. Mas naquela época ia de carroça, cavalo, não sei quanto tempo durava. Mas a Bíblia diz que enquanto ele está adentrando a periferia de Damasco, um resplendor de luz cerca Saulo e toda a sua comitiva. É uma luz que está brilhando muito forte, intensamente. Essa luz se chama Sol da Justiça. Aleluia! A mesma luz que está brilhando nesta noite de sábado neste ambiente. Glória a Deus, aleluia! Ele tenta se prostrar ao chão, tapar de todas as formas com a capa, com o braço, mas nada está adiantando. Por causa daquela luz ele perde a sua visão. De repente o céu se abre e a voz forte e poderosa começa a falar com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele pergunta: quem é que está falando comigo? O Senhor diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Os companheiros de Saulo percebem que ele está se comunicando com alguém, mas não pode ouvir essa voz, não pode ver o que é que ele está falando. Ele pergunta: Senhor, o que eu faço da minha vida daqui para frente? Jesus diz para ele: entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Como ele perde a sua visão, seus amigos pegam pelo braço, um do lado, do outro lado, e entram. Vai lá na casa de Judas, rua direita. Ele fica lá no quarto 3 dias. O texto bíblico vai dizer: nesses 3 dias ele não está vendo nada porque ele está cego. Mas Saulo naquele dia estava com a saudade de ouvir aquela voz que falou com ele na entrada da cidade. Aleluia! Ele estava com vontade de sentir aquela presença tão gostosa que ele sentiu na entrada da cidade. Diga glória a Deus. Ele estava com a vontade de ver algo diferente, algo que ele nunca viu. Sabe o que ele fez? Nos 3 dias que ele ficou sem enxergar, nos 3 dias ele ficou orando e jejuando. A história bíblica diz que ele não comeu nada, ele não bebeu nada. Foi para o jejum e foi para a oração. Eu amo Bíblia. A Bíblia diz que quem pede, recebe. O que bate, se abre. E o que busca, ele acha, ele encontra. De tanto ele pedir, bater e buscar, ele contempla a visão. O homem entrando naquele quarto onde ele estava, colocando as mãos sobre a cabeça dele, ele tornando a enxergar. No exato momento que ele tem essa visão, Jesus chama o moço por nome de Ananias. Jesus diz: Ananias! Ele diz: eis-me aqui. Anota o endereço. Qual? Rua direita. Vai lá na casa de Judas, porque tem um homem que eu vou levantar para revolucionar a história. Qual o nome dele, Jesus? Jesus diz: o nome dele é Saulo. Ele diz: é lá aquele lá da cidade de Tarso. É este mesmo. Ananias diz: eu não vou não. Aquele que persegue os crentes, joga pedra, humilha, vou não. Levanta outro para ir lá.
És o juiz